Olá, estamos começando mais uma Hora do Encontro. Eu sou a professora Tânia e a Hora do Encontro é um programa de extensão da Universidade Sesumar que tem como objetivo fazer divulgação científica, isto é, levar até vocês, numa linguagem mais acessível, as pesquisas que estão sendo feitas aqui na nossa universidade. Nos mestrados em promoção da saúde, doutorado em promoção da saúde, mestrado em tecnologias limpas, gestão do conhecimento, tudo aquilo que está sendo pesquisado, analisado cientificamente, levado até vocês, para que todos saibam da importância e do valor da ciência. Cada semana eu trago um convidado, uma convidada. Às vezes professores, orientadores, às vezes alunos, mestrandos, doutorandos. E é o que nós faremos hoje. Nós estamos recebendo aqui o Denerval Mendes Batista, que é doutorando em promoção da saúde. Tudo bem, Denerval? Tudo bem, Tânia. Bom dia a você, bom dia a todos. Obrigado pela oportunidade de estar aqui. Não, eu aqui quero agradecer e tenho certeza que vocês também vão gostar muito da conversa, porque veja bem, nós vamos conversar com uma pessoa que é graduada em processamentos de dados pela Universidade Estadual de Maringá. É graduado também em administração pela mesma universidade. Tem mestrado em informática pela Universidade Federal do Paraná, uma das grandes universidades do Brasil. E é doutorando, nosso aqui, da promoção da saúde do Unicesumar. E ele estava com uma tese que eu achei sensacional, me interessa muito e certamente vai agradar a vocês também. Eu vou ler o título porque é longo, né? Modelo de treinamento de profissionais 50 mais no uso de tecnologias de informação e comunicação, efeitos na saúde mental e aceitação e uso da tecnologia no trabalho. Então, assim, traduzindo, nós vamos falar hoje com o Denerval sobre a tecnologia desses profissionais que estão com mais de 50 anos, né, que utilizam, porque hoje o mercado de trabalho está cheio de gente com essa faixa etária, e como é que se aceita e se usa essa tecnologia? Certo, Tânia. Então, esse trabalho aí, ele surgiu da seguinte ideia, né? Era um trabalho interdisciplinar que envolve, então, as áreas de envelhecimento, envolve as tecnologias, o mercado de trabalho e a saúde. Então, a proposta do nosso trabalho é realmente esse trabalho interdisciplinar em todas essas áreas, né? E qual foi a preocupação inicial, né, que nos levou, então, a desenvolver esse trabalho? Foi realmente essa realidade que se apresenta hoje no mundo todo, que é o envelhecimento populacional. Nós já vemos observando isso já há alguns anos, né? Alguns anos já tem se falado sobre isso, e quando você olha os números recentes, né, das últimas décadas, você vê então que a população mundial está envelhecendo. De um modo geral, né, as populações, devido a fatores sociais, né, queda nas taxas de mortalidade, a longevidade que está acontecendo cada vez mais aí, graças ao desenvolvimento, acho que da própria medicina e também de outras áreas, né, a população tem envelhecido, né, e o Brasil não é diferente disso. Aqui no Brasil, para você ter uma ideia, né, a população nossa hoje de profissionais na faixa de população de modo geral, né, de 50 anos ou mais, ela é em torno hoje de 13% aproximadamente, né. As projeções, tanto do IBGE quanto da ONU, é que até 2050 esse número mais vai do que dobrar. Nós teremos um acréscimo de 110% praticamente nesse número de idosos, né? De pessoas, de adultos mais velhos, vamos chamar assim, né? Já que são várias categorias, são várias subdivisões, dependendo do estudo que se faz, né? Então esses adultos mais velhos, eles vão representar uma grande parcela da população. Já é uma parcela significativa, mas esse número vai aumentar bastante em função dessa mudança que está havendo na questão demográfica do nosso país. Durante muito tempo, né, a gente, quer dizer, e se ouve ainda falar na exclusão social daquelas pessoas, daqueles até adolescentes mesmo, que não têm acesso aos computadores, as camadas mais empobrecidas. Então, a gente se fala ainda numa exclusão social do mundo das tecnologias. Eu poderia falar que, além dessa exclusão social, nós também estamos vivendo uma exclusão geracional? Ah, com certeza. Eu acho que vamos dizer assim, essas interações, elas têm sido percebidas nos estudos mais recentes. Se falava há algum tempo, né, logo no início, em que as tecnologias vieram com muita força, né, se percebeu o que estava acontecendo já. A palavra inclusão digital não é uma coisa recente, já se fala nisso há algum tempo, né?
E isso tem se tornado mais assim claro nos estudos recentes. Então, as conclusões que se chegaram aí atualmente é que elas estão totalmente interrelacionadas aí. Você tem quando se fala, não é como falar em inclusão digital sem pensar em exclusão digital e as consequências disso para a nossa sociedade. Então, quando você pensa hoje que o indivíduo, por exemplo, que não tem acesso à tecnologia, ou que às vezes tem o aparelho, tem o celular, por exemplo, ou tem o computador, mas não sabe direito utilizá-lo, também é um fator de preocupação na nossa sociedade. E aí, só basta fazer um exercício rápido aí para você imaginar hoje, você sem o seu celular, né, sem o seu aplicativo ali de mensagem, ou sem utilizar aplicativos de compra ou de comunicação, enfim, aplicativos que todo mundo usa hoje em maior escala, né? Você imaginar a falta que isso faz hoje na nossa vida, no nosso dia a dia. Quantas vezes você acessa o teu celular, você usa o teu celular, você troca mensagens com pessoas, né? Então, tudo está migrando para esse ambiente virtual. E assim é com a nossa sociedade de uma forma geral. Então, você estar excluído disso, você não usar essa tecnologia, acaba levando, sim, de acordo com os estudos, até uma exclusão social. E a pandemia esteve aí, está aí, né? Você falou algo fundamental. A pandemia deixou isso muito visível para nós. Muito visível. Realmente, assim, foi uma oportunidade de trazer à tona essa informação. A tecnologia está aí, ela está disponível. Ela conseguiu nos ajudar muito durante essa pandemia. Então, quem teve acesso, quem dominava já essas tecnologias, eu acredito que até se virou bem durante esse período, né? Agora, quem não tinha, teve dificuldades. Teve que aprender, talvez, de uma forma mais forçada, né? Sem aquela coisa, talvez mais tranquila, de um aprendizado mais tensa, completo. De uma forma tensa, de uma forma tensa, precisando utilizar, precisando usar, né? Sem muito tempo, vamos dizer assim, para aprender da forma talvez mais adequada. Mas aconteceu, né? Então faz parte da nossa história aí já, né? Então nós temos que saber lidar e aprender com tudo isso que aconteceu. Mas realmente é bastante preocupante, viu? Esse assunto, exclusão digital, realmente leva a uma exclusão social. Eu tenho um exemplo bastante marcante aí que ficou para mim durante essa pandemia, que foi o próprio o apoio que o governo deu, esse auxílio emergencial, né? Foi tudo corrido, sei que foi difícil para todo mundo, imagino até que para o governo, né? Um exemplo bem marcante para mim foi quando o governo liberou, né, o auxílio emergencial, que o próprio nome já diz, né, para as pessoas que tinham emergência, que tinham necessidade daqueles recursos, né? O governo liberou esses recursos, ele liberou primeiro para quem tinha uma conta, para quem tinha celular, para quem tinha acesso, ele só disponibilizou de forma digital os recursos, né? Quem não tinha, por exemplo, um celular, não tinha conta, quem não estava inserido, vamos dizer assim, nesse mundo digital, teve que esperar 30 dias ou mais para ir presencialmente numa agência bancária e retirar esse dinheiro. Então, esse é um exemplo bastante impactante, né, na minha avaliação, porque as pessoas têm fome, as pessoas têm necessidades. Então, um dia a mais, 2 dias a mais, faz diferença, sim, na vida de muitas pessoas. Nós estamos falando de milhões de pessoas, né? Então, é só um exemplo, assim, do que aconteceu, realidade aí, do que pode acontecer, infelizmente, quando você não está inserido nesse mundo digital. E é uma coisa que me empolga, realmente, falar disso. Eu sou um grande fã, sabe, de disponibilizar acesso hoje à internet, por exemplo, que é um grande carro-chefe quando se fala em tecnologias, né? Ela é a TIC aí. A TIC são tecnologias de informação e comunicação, né? Sim. Ela é a TIC mais importante realmente. Ela veio aí para democratizar a informação, democratizar acesso. E isso tá fazendo uma revolução realmente social. A gente talvez não enxergue tudo isso ainda hoje, né? Mas a história vai dizer daqui a algum tempo, né? Mas eu sou muito fã disso, né? De que esse acesso às tecnologias sejam tratados de uma forma com cunho mais social até, tá? Que seja realmente levado o acesso a toda a população, a todos, para que de alguma forma as pessoas não sejam excluídas socialmente por não estarem incluídos digitalmente. Hoje nós estamos aqui na Hora do Encontro recebendo o doutorando em promoção da saúde aqui no Sesumar, o Denerval Mendes Batista. Ele é graduado em administração, em processamento de dados
e é mestre em informática pela Universidade Federal do Paraná. Estava fazendo... A sua orientadora é a professora doutora Sônia Bertolini. Professora Isso, Sônia. a doutora Sônia também é a coordenadora do Programa de Promoção da Saúde do Unicesumar. E o Denerval e a professora Sônia estão aí nessa pesquisa Modelo de Treinamento de Profissionais 50 anos ou mais no uso de tecnologias e os impactos disso na saúde, né, na saúde mental. Você trouxe muito bem a validação, a importância desses avanços tecnológicos. Isso é um lado positivo e inegável. Nós não vamos pensar que deveríamos não ter alcançado isso, porque modificou muito a nossa vida para melhor, trouxe muitos benefícios. Todavia, você coloca, né, muito bem que aquelas pessoas que estão excluídas, notadamente a geração mais idosa, e quando estou falando de idoso aqui, nós estamos falando de 50 para mais, não necessariamente o 80, 90. Nós estamos falando de pessoas que são jovens, bem jovens, 50 anos é bastante jovem. No entanto, por estarem excluídas, essas pessoas podem desenvolver e efetivamente desenvolveram muitas tensões, notadamente com a pandemia, que houve uma necessidade, né, muito grande do uso da tecnologia. E então, assim, eu queria que você falasse para a gente um pouco sobre essa dualidade, né, de alguma coisa que é muito boa, que facilita muito a nossa vida, mas que ao mesmo tempo tensiona muito a nossa vida. É bem isso mesmo, sabe? A situação de pesquisa nossa é essa que você colocou, sabe? Muito bem colocado. Quando nós começamos a trabalhar, eu tinha um pensamento inicial de trabalhar com aquele grupo dos idosos, que já é muito conhecido, já está socialmente estabelecido, tem proteções sociais, né? Eu, a princípio, eu imaginava trabalhar com isso. Só que com mais leituras e mais aprofundamento, né, eu comecei a perceber que o profissional, ele estava tendo também desafios tão grandes ou maiores até do que o grupo dos idosos tradicionalmente já vem enfrentando com as tecnologias, né? Eu percebi que já existem estudos, até estudos avançados, muitos projetos de inclusão social feitos com bastante sucesso, vamos dizer assim. E eu percebi que esses profissionais, alguns profissionais estavam, de certa forma, eles estavam um pouco abandonados, vamos dizer assim, não existia muito estudo, muito empenho, né, de um modo geral, para conhecer e atender as necessidades deles, né? E aí, então, nós deparamos, então, com que faixa etária trabalhar. E aí começamos aquela investigação, né? Como é que estão os profissionais na faixa dos 40, dos 50, dos 55, 60, né? E aí estipulamos, então, a faixa etária de 50 anos ou mais para fazer parte dos nossos estudos, né? E aí aquela pergunta, né? Acho que muitos podem se fazer, mas por que 50 a mais, né? Por que escolheu 50 anos? E aí é uma coisa que me chamou muita atenção. Nas nossas leituras, nos nossos estudos, né? Há alguns trabalhos recentes, inclusive no estado de São Paulo, uma pesquisadora de São Paulo, capital, ela fez um grande trabalho com diretores, com pessoas ligadas a recursos humanos, RHs. E aí, então, eles perceberam que os profissionais 50 a mais é uma faixa etária, assim, de uma certa forma, marginalizada. Parece que, de uma forma geral, as empresas, até a nossa sociedade ocidental, né, colocam uma espécie de um rótulo, um prazo de validade, vamos dizer assim, para os trabalhadores que estão no mercado de trabalho. Parece que quando ele atinge essa faixa etária 50 anos, segundo os estudiosos aí, né, o pessoal do RH, ele parece que perde esse prazo de validade. E aí começa a recair sobre ele algum tipo de preconceito, achando que é um profissional que já não tem muito a contribuir, que já não vale a pena investir na promoção desse profissional, na qualificação desse profissional. Isso, infelizmente, são estereótipos aí que vêm se arrastando ao longo dos anos, mas que não correspondem à realidade atual dessas pessoas e desses profissionais. Muito pelo contrário. Então, o que eles perceberam nessas pesquisas é que existe tudo isso, tá? Essa faixa etária dos 50 a 60 anos, eles brincam, eles falam que acaba sendo um limbo, porque ele não tem as proteções sociais do idoso, mas não é tão jovem a ponto do mercado querer investir e querer oferecer mais vagas para essa faixa etária. Então, realmente uma faixa etária que está um pouco abandonada, vamos dizer assim, que merece alguns cuidados, alguns estudos, né? Alguma atenção, e é nisso que nós voltamos os nossos esforços, então, para tentar, então, conhecer um pouco mais essa faixa etária, entender as necessidades deles e canalizar os nossos esforços aí de pesquisa, de estudos, né, de qualificação, no caso, as TICs, né, as pesquisas ligadas às TICs, nessa faixa etária da população.
Então, nós pretendemos, com esse estudo, né, trazer à tona, conhecer, né, e propor, no caso até, né, é o estágio que nós estamos no nosso trabalho hoje, né, nós já fizemos toda essa etapa de reconhecimento, de identificação, de análise de possíveis instrumentos, como fazer esse estudo, né, e agora nós estamos numa fase que nós vamos iniciar a pesquisa propriamente, né, de acordo com esse nosso trabalho. O que nós identificamos por enquanto, tá, vou até adiantar isso para você aqui. Nós percebemos o seguinte, tá, eles têm realmente características já da população idosa, que já é conhecida, né? Então, eles precisam, na verdade, eles têm interesse, uma população que tem interesse, diferentemente do que se vinha falando, eles querem se qualificar, eles têm interesse por tecnologias, eles gostam de tecnologias, coisas que às vezes se ouve por aí, mas é mito, tá? Está comprovado. As pessoas de 50 anos ou mais gostam. Não é verdade essa coisa de são avessos, não querem aprender. Não. Isso realmente é mito, tá? Vamos ajudar a desmistificar isso aí, Isso tá? Eles querem, eles gostam, mas o que acontece na prática? Vamos ser realistas, né? A idade vai chegando, né? E traz junto com ela talvez algumas, vamos dizer assim, algumas modificações, vamos chamar assim, né? E essas modificações precisam serem conhecidas. Para quê? Para que a gente possa atuar junto a esse grupo de uma forma a ter sucesso, né? Vamos dizer assim, a trazer para ele o grupo precisa, né? E ao mesmo tempo, então, desmistificar essa situação toda, né? Esses profissionais 50 a mais, eles são resilientes, sabe? Eles são empenhados, eles são multitask. Então, eles conseguem fazer tudo isso, tá? E eles têm uma maturidade emocional, isso, né, que é muito importante para o mundo do trabalho e que, assim, muitos jovens, evidentemente, não têm, chegando mesmo a serem irresponsáveis, né? O que acontece muito, assim, o que os estudos mostraram, né, é que eles chegam, sabe, com maturidade nessa faixa etária, com experiência, conhecendo o negócio, sabendo como as coisas acontecem, né? Mas é lógico, eles acabam, muitas vezes, ficando desatualizados em determinados segmentos. A tecnologia, como eu falei, ela foi inserida na vida deles, assim, de uma hora para outra, quase, né? E quem já vem assimilando isso naturalmente está alguns passos à frente, vamos dizer, deles, né? Então, a nossa proposta é justamente trabalhar com esse grupo de profissionais, tentando, de alguma forma, ajudar a conhecê-los um pouco mais, né, entender um pouco mais das necessidades e propor, no caso do nosso trabalho, né, um modelo de treinamento adequado à faixa etária. Porque não adianta você hoje, as nossas experiências, né, e as pesquisas mostram isso, se você colocar num mesmo ambiente, né, profissionais, pessoas, né, do mercado de trabalho aí, que está ligado aqui nos nossos estudos, né, pessoas de várias faixas etárias, você não vai conseguir ter sucesso, você não vai conseguir atingir os objetivos com todos. É um pouco do que você falou, o mais jovem, naturalmente, ele tem mais afinidade, às vezes consegue assimilar mais rapidamente, tá? Não é por problema cognitivo, não, tá? Sim. É pelo histórico já mesmo, né, de facilidades, tudo que foi acontecendo e sendo inserido naturalmente na vida dele, né? Diferente, por exemplo, às vezes, desse adulto um pouco mais velho, vamos chamar assim, né? Que tem realmente algumas dificuldades de compreender como funciona, como a computação funciona, como o celular funciona, como a internet funciona, como esse mundo digital funciona. Então, o que ele precisa, na verdade, é um pouco mais de tempo. São três coisas, na verdade, fundamentais para nós atuarmos com sucesso, né, dentro disso que eu estou te falando, né? Isso já é conhecido, tá? Três coisas principais, né? É bom a gente ressaltar isso. Ele precisa um pouco mais de tempo para aprender. Essa é a primeira coisa, né? Ele precisa de reforço, apoio. Quer dizer, não basta às vezes fazer uma vez aquela atividade, ele precisa fazer às vezes a mesma coisa mais vezes de formas diferentes, tá? Então, isso num treinamento, por exemplo, como é que acontece? É modificando, usando estratégias diferentes, pedindo para fazer várias vezes a mesma coisa, né? De formas diferentes, repetir isso talvez no dia seguinte, né? E precisa do que eles chamam de um apoio da estrutura, um apoio ambiental, né? Que é o quê? Algum tipo de suporte. Num ambiente mais organizacional, né, de uma empresa, de uma organização, talvez ter alguns colegas junto que possam ajudá-los, ou até um suporte da própria empresa, né?
para quando ele tiver dúvida, perguntar, Na procurar. época da pandemia, o Sesumato colocou suporte para nós, professores, para sabermos lidar, trabalhar com o Meet e tudo mais. Perfeito. Isso foi muito importante, porque, inclusive, você falou uma coisa que me chama a atenção. A gente fica constrangido porque não aprende da primeira vez. Não aprende. Então, nós tínhamos, né, nós professores, isso foi algo muito positivo que o Sesumar fez, um apoio total, 24 horas desses profissionais que nos ajudavam com muita paciência. E no início eu ficava bem constrangida, porque me ensinavam, eu aprendia, fazia, mas depois quando chegava para fazer de novo eu não lembrava. Isso é muito comum, né? É um relato constante, assim. Às vezes você... Mas isso é com todos, viu? Com todo mundo. Se você aprende alguma coisa na computação, você é jovem ou não, tá? Se você aprende alguma coisa hoje e você não usa, naturalmente você vai esquecer. Você não fixou aquilo, né? Como o profissional adulto mais velho, o profissional um pouco mais velho, é a mesma coisa. Se não usa, ele também vai esquecer. E aí, esses apoios, esses suportes são necessários para esses momentos de necessidades, né? O que a gente tem que entender é o seguinte, a informática é um meio. Tá? Você precisou da computação, da informática durante esse período de pandemia para desenvolver suas atividades. Ela não é o fim. Você precisa aprendê-la, você precisa aprender o que você precisa. Esse é um outro ponto importante, tá? Para ter sucesso nesse aprendizado, ou no ensino, ou nos treinamentos, você precisa, então, estar atento às necessidades e às preferências dessas pessoas envolvidas, ou no caso desses profissionais, né? Então, se você enxerga claramente qual é a utilidade daquilo, e enxerga claramente as facilidades de usar aquilo, as chances de aprendizado são muito maiores. Então é isso que a gente vem propondo nesse modelo, né? Tornar tudo isso evidente, tornar tudo isso claro, né? Então, se você precisa utilizar hoje computação, informática, para dar suas aulas, por exemplo, né? Você enxerga claramente as vantagens que ela vai te trazer, vamos dizer assim. E aí você fica mais aberta, mais receptiva, né? A aceitação da tecnologia, que é o termo que os estudiosos mais usam, né? A aceitação e uso da tecnologia, ela é facilitada. Então, são uma série de estratégias que a gente vem descobrindo nos estudos, nas pesquisas, e está juntando tudo isso, né? Para propor, então, esse modelo de treinamento direcionado a essa faixa etária de profissionais, né? Tentando, assim, contribuir com o mercado de trabalho, né? Desses profissionais, porque assim, a necessidade está aí, eles precisam se manter no mercado. A realidade brasileira, você conhece acho que muito melhor do que eu, né? A realidade brasileira, ela não é muito assim animadora, né? Nós temos grandes diferenças sociais, o mercado de trabalho também ele oscila muito, né? E infelizmente, né? As vagas também não são oferecidas com tanta facilidade, né? Historicamente falando, né? O que acontece e que é bastante preocupante para essa faixa etária aí? Tem um levantamento feito no nosso trabalho, que foi feito de 2005 a 2021. Ali mostra números bastante impactantes, né? Qual é a realidade hoje desses profissionais 50 a mais no mercado? O número de vagas de empregos, como eles chamam, né? O CAGED, o novo CAGED, são órgãos do governo aí responsáveis por acompanhar isso, a própria RAIS também, que é um outro instrumento que o governo monitora isso. Então, eles mostram lá, de 2005 a 2021, que foi o nosso levantamento, os números de vagas de trabalho para essa faixa etária tem se mantido. O número de demissões também tem se mantido. Agora, a população nessa faixa etária tem aumentado bastante. É o que eu comentei no começo da minha fala aqui, né? Até 2050, esse número vai dobrar no Brasil. Então, quando você olha um gráfico, por exemplo, você vê o número de vagas, é uma linha quase que reta, um número estável, né? As demissões também. O saldo de emprego, como eles chamam, é quase uma linha reta, nula, porque não está havendo essa variação. Agora, o número de pessoas que estão nessa faixa etária está aumentando. É uma ascendente isso, tá? Então, qual que é a preocupação? Hoje, nós já temos um quadro que mostra isso. Nós temos esse número crescendo e o número de vagas e demissões estável. Esse número vai aumentar muito até 2050. Então, a preocupação é muito grande nesse sentido, né? Então, eu acho que, de um modo geral, os governos, a sociedade, né, precisa direcionar, sabe, os olhos, aí, os estudos, os recursos também, e bastante empenho para, de alguma forma,
tentar acomodar, né, ajudar Sim, ou porque fazer o futuro, se nada for feito, ele parece bastante preocupante. bastante preocupante. Realmente, os números têm mostrado essa tendência, né? A gente espera, na verdade, que muita coisa disso que eu esteja falando aqui não aconteça, né? Sim. Mas a realidade é essa, né? E se nada for feito, infelizmente, o quadro não vai mudar, né? Isso. Nós estamos aqui falando realmente de um assunto tão importante sobre modelo de treinamento de profissionais de 50 anos ou mais no uso de tecnologias, né, de informação e comunicação. E o Denerval é um doutorando em promoção da saúde aqui do Unicesumar, trazendo, portanto, né, como é que modelos de treinamento para esses profissionais pode ter impacto para a saúde. Eu sei que o nosso programa é muito curto para tudo isso que a gente poderia explorar de você. Inclusive, fica o convite para uma outra entrevista, porque eu gostaria muito de falar, por exemplo, sobre o poder que o conhecimento tecnológico das pessoas tem dado aos jovens e como eles têm sabido usar isso. Eu estou falando assim, de caso conhecido, porque na minha casa, minha filha tem 14 anos, ela sabe e ela usa esse poder para poder me ajudar quando quer, né? Quando não quer, não ajuda, e isso nos coloca numa posição vulnerável, muitas vezes não tem a paciência também, às vezes, de explicar direitinho como faz, né? Ela costuma dizer... Faz logo, resolve, mas não explica como, né? Ela costuma dizer assim, mamãe, você tem que ir tentando. Mas a gente não sabe ir tentando, né? E tem algum receio também, às vezes, sim. né? E se sumir tudo? E se sumir tudo? Eu tenho sempre medo disso. Esses relatos são muito comuns, tá? É uma coisa que acontece muito. E essa é uma das propostas, né? Você levando o conhecimento, a tecnologia, levando tudo isso a qualquer pessoa, na verdade, você desmistifica um pouco tudo isso, você torna o conhecimento, né? Você rompe essa barreira, vamos dizer, do receio ou do medo, né? Para então superar e levar a tecnologia a todos. A tecnologia é muito boa, a tecnologia ajuda todos nós. Na verdade, assim, o problema é o uso que se faz dela, né? Às vezes para o bem, às vezes para o mal, como tudo na nossa sociedade, né? Mas a tecnologia é muito boa, ela nos ajuda muito e vai nos ajudar muito mais, tá? Nós estamos vivendo essa realidade hoje, né? Nós estamos saindo de um ambiente real, físico, né? E migrando para um ambiente virtual. Estamos num processo de mudança, né? E precisamos nos adaptar a todas essas mudanças. Bom, hoje aqui na hora do encontro, nós conversamos com Denerval Mendes Batista, que falou para a gente sobre as tecnologias, notadamente para pessoas com 50 anos mais, que a gente sabe que é uma geração aí potente, que tem muito a oferecer ainda, mas que tem um certo receio, uma certa dificuldade para lidar com a tecnologia e como isso pode, inclusive, gerar, né, dificuldades na saúde mental. Eu espero que vocês tenham gostado do nosso bate-papo e que na próxima semana, nesse mesmo horário, vocês estejam conosco. Eu vou agradecer mais uma vez a você pela sua disposição. Sei que você, né, estava com outros afazeres, que teve que mexer na agenda, então eu fico muito grata. Não, eu agradeço a oportunidade e fico à disposição. Se precisarem, estarei aqui novamente. Tchau, tchau para vocês.